Corinthians recebe o Palmeiras nessa segunda-feira, às 8 horas da noite, na Neoquímica Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. É um derby que é o que mais vale, né? O mais valioso dos últimos anos. Talvez, desde a decisão de Campeonato Paulista, por exemplo, não exista um derby tão importante assim para Corinthians e para Palmeiras. Vamos falar sobre isso, sobre a provável escalação do Timão, sobre favoritismo. Quem é favoritismo para esse clássico tão importante, que vale tanto para os dois lados. Vamos falar sobre tudo que envolve desse Corinthians e Palmeiras às 8 horas dessa segunda-feira. Então já vai deixando seu like, inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Cara, sem dúvida, para mim, é o derby que mais vale coisas, tanto para um lado quanto para o outro, desde decisões do Paulista aí, né? Campeonato Paulista, de final. Porque um tá brigando pelo título e um tá brigando contra o rebaixamento. E a gente tá na 32ª rodada do campeonato, né? Às 7 rodadas do fim. Então, uma vitória para qualquer um dos lados pode determinar, não determinar porque ainda faltam outras rodadas, né? Mas assim, determinar o ânimo, o foco, a empolgação do Corinthians lutando contra o rebaixamento e do Palmeiras lutando pelo título. Então vale muito para os dois lados. O mando é do Corinthians, o retrospecto é do Palmeiras, vamos falar sobre isso, né? Mas que vale tanto para um quanto para outro, aí acho que de forma igual, né? O corintiano vai falar que vale mais pro Corinthians e o palmeirense vai falar que vale mais pro Palmeiras, mas vale para os dois lados de maneiras diferentes, mas com a importância igual. Cara, e é uma partida que vale muito, e numa reta final de ano, né, de Campeonato Brasileiro também, e de temporada do Corinthians, que a gente sabia que seria difícil, pela situação do Corinthians do Z4, por decisões na semifinal Copa do Brasil e Sul-Americana, mas que a gente só percebeu o quão difícil era vivendo, né? A gente só tá percebendo o quão difícil ia ser, a gente só projetava, né? A gente só viu a dificuldade real jogando, né? Tendo essas partidas. O Corinthians no Campeonato Brasileiro tem um saldo extremamente positivo nessas últimas partidas, né? Nessas últimas decisões. As vitórias contra o Atlético Paranaense e Cuiabá, por exemplo, melhoraram bem a situação do Corinthians, tiraram o Corinthians do Z4, né? E afirmaram que o Corinthians vai brigar até o final e com grandes forças para não cair, né? Claro que a dificuldade veio aí, a gente viu na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, as duas eliminações, né? Dos 4 jogos o Corinthians não ganhou nenhum, empatou 2 e perdeu 2, né? Mostrou a realidade que o Corinthians tinha que encarar, que era a luta contra o rebaixamento. O Corinthians tinha condições de passar tanto pelo Flamengo quanto pelo Racing, né? Nos dois jogos você tem contextos diferentes, mas contextos que favoreciam o Corinthians. No jogo contra o Flamengo, estava com 1-0 contra, no jogo de volta, né, no Química Arena, mas teve um jogador a mais, o Bruno Henrique foi expulso, o Corinthians teve todo o segundo tempo para fazer um gol e levar pelo menos para os pênaltis, não conseguiu, foi eliminado. No jogo contra o Racing, empatou em casa, no jogo fora, começou bem, fez o gol com o Yuri, poderia ter feito o segundo com o lance do Garro, né, que muita gente tá criticando o Garro aí, e com razão, mas poderia ter feito o segundo, poderia ter se classificado na Argentina, ou pelo menos saído na frente, deveria ter levado pelo menos aos pênaltis, né? A decisão contra o Racing, mas tomou a virada em 2 erros individuais, né? Então o Corinthians tinha total capacidade de chegar na final da Sula e da Copa do Brasil. Não chegou e a realidade veio à tona, mas nessa maratona tão difícil, a coisa mais importante é não cair. Agora o Corinthians fica só com o Brasileirão, dá um respiro físico, claro que nenhum corintiano em sã consciência ia querer que o Corinthians caísse. Eu queria o Corinthians na final das duas, né? Sem mais nem menos. Mas não deu, a gente foi eliminado e agora o foco é total em salvar o 2024. A gente estava se preocupando muito com 2025, com Libertadores, com título, com vaga na Copa do Brasil. E a realidade veio à tona e a realidade é o Corinthians tentar se salvar dessa zona de rebaixamento e focar em 2025 com menos campeonatos? Claro, mas pelo menos na Série A do Campeonato Brasileiro. A provável escalação do Corinthians para essa partida tem Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita, na zaga Félix Torres e André Ramalho, na lateral esquerda o Matheus Bidu. No meio campo, Martínez, Carrijo, Alex Santana e Garro, na frente Yuri Alberto e Memphis Depay. O Corinthians está sem o Kaká, lesionado, né? E conta com a volta aí do Ramalho, né, pelo Campeonato Brasileiro, e também com o Yuri Alberto, né, que não participaram da rodada contra o Cuiabá. O Ramalho até vai conseguir jogar essa partida por efeito suspensivo, porque estava suspenso, né? Por conta da expulsão lá daquele jogo contra o São Paulo, né? Pela expulsão que o Ramalho teve naquele jogo.
O Corinthians também não vai contar com o Igor Coronado, suspenso por cartões para essa partida. E o Corinthians vai com o que tem de melhor, né? E tem que ir com o que tem de melhor. É claro que é uma maratona de jogos, por exemplo, o Memphis. Ele entrou em campo como titular contra o Cuiabá, entrou em campo como titular contra o Racing, vai entrar em campo como titular nessa segunda-feira contra o Palmeiras. É uma carga física alta para um cara que não está acostumado, né? De futebol europeu enfrentar o calendário brasileiro, mas que é necessário porque o Corinthians foi eliminado, né, das competições. Então, a partir de agora vai ter uma semana, pelo menos, para cada jogo. O próximo jogo do Corinthians é só no sábado contra o Vitória, outra decisão, né? A gente não vai ter sossego daqui para o final do Brasileirão, mas é só no sábado, né? Então tem bastante tempo para se recuperar, então tem que entrar com todo mundo, com força máxima, e os caras vão ter que jogar o máximo que dá. O Memphis, por exemplo, foi sacado no jogo contra o Racing no final, que eu achei errado, por mais que ele estivesse muito desgastado, mas tinha que deixar. Uma semifinal de campeonato, faltavam ali poucos minutos, ele não ia precisar se locomover tanto assim, né? Só era deixar ele na área ali, porque se cai uma bola, ele ia resolver, assim como resolveu na assistência pro Yuri Alberto, né? Mas a partir de agora, cara, é 100% do máximo que der, porque agora vai ter tempo para descansar, agora vai ter tempo para trabalhar, né? Pela incompetência do Corinthians nas outras competições, agora a gente vai ter mais tempo. Então, nesse jogo contra o Palmeiras, tem que jogar o máximo que der todo mundo, né? O Memphis tem que jogar 90, o Yuri tem que jogar 90, o Garro tem que jogar 90 para ganhar do Palmeiras e se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. Bom, é um clássico, como eu disse, que vale muito, é o que mais vale nesses últimos anos, né? O Palmeiras está a 3 pontos do Botafogo, da liderança do Campeonato Brasileiro. O Corinthians está a 1 ponto da zona de rebaixamento, né? Muito arriscado ainda, apesar da boa reação do Corinthians nas últimas partidas de Brasileirão. Nessa rodada, por exemplo, a gente já vai ver, já vai entrar em campo na segunda-feira sabendo que o Fluminense empatou, ou seja, estagnou. O Juventude perdeu, ficou na zona de rebaixamento. O Atlético Paranaense perdeu para o Vitória. Sim, mas o Atlético Paranaense perdeu. Confrontos diretos, tá? Daqui para frente, para nós, é bom. É bom que o Vitória pegue o Atlético Paranaense, é bom que o Vitória pegue o Fluminense, é bom que o Criciúma pegue o Juventude, por exemplo, nem sei se vai ter esse jogo, mas é bom que tenha, porque é a garantia que os dois vão empatar e estagnar, ou um vai vencer, pode até desgarrar, mas o outro vai perder e vai perder pontos, isso é bom para nós, né? É a garantia que um dos dois, ou até os dois concorrentes diretos, fiquem estagnados, assim como o Atlético Paranaense perdeu para o Vitória, sim, que é um adversário que está lutando contra o rebaixamento também, mas o Atlético perdeu em casa ainda, uma derrota que abala bastante a equipe do Atlético Paranaense. Por exemplo, ó, nesse confronto aqui, o Cuiabá e o Bragantino se enfrentaram e empataram, ou seja, os dois estagnaram, o empate não é bom para ninguém, que está lutando contra o Z4, ainda mais enfrentando o rival direto. Então é um clássico para o Corinthians que vale muito, claro que tem de pontuação, mas vale muito a questão de ânimo também, né? Vencer o Palmeiras na luta contra o rebaixamento tem o gostinho de tirar ainda mais a possibilidade de título de um rival, né? Então vale tanto pro lado de lá quanto pro lado de cá, e o Corinthians está numa situação perigosa ainda, né? E desses adversários todos que eu tô falando, é o que vai pegar o adversário mais difícil. É o que tem o jogo mais difícil da rodada. Porque vai enfrentar um Palmeiras lutando pelo título, né? Então, por isso que vale tanto. Se ganhar do Corinthians, vai encostar no Botafogo, vai pressionar a equipe do Botafogo e vai ter ganho um clássico, né? E o Corinthians vai se afastar ainda mais da zona, vai abrir vantagem para esses adversários que eu citei aqui, que ou empataram ou perderam, e além do bônus de ter ganho um clássico, né? De conseguir fazer isso, essa pontuação, ganhando um clássico. Tudo bem que a importância de ganhar de um Cuiabá, de um Atlético Paranaense é grande por serem rivais diretos, mas ganhar de um rival histórico, né? Um rival de estado, tem um peso assim 10, 20, 30, 100, 1000, 1 milhão de vezes maior. Sobre favoritismo, cara, se a gente tirar as camisas de Corinthians e Palmeiras, é claro o favoritismo, né? O favoritismo é dos caras. Um time luta pelo título, o outro luta contra o Z4, né? Outra coisa que vai favorecer os caras, o retrospecto. O Corinthians não ganha do Palmeiras desde 2021, segundo turno do Campeonato Brasileiro. Desde lá são 8 jogos, 5 derrotas e 3 empates. Um retrospecto péssimo, né, para o Corinthians. No primeiro turno desse ano foi 2-0 para os caras lá no Allianz.
no primeiro turno. As estatísticas entram em campo? Claro que não. Mas elas influenciam? Para mim, sim. Tá? Porque por mais que às vezes os jogadores... Às vezes não, né? Claramente os jogadores são diferentes. Não são os mesmos. Mas o Corinthians entra com a pressão de não vencer o Palmeiras há tanto tempo. E o Palmeiras entra com a pressão de defender um retrospecto tão bom, ainda mais colocando a atual situação de Corinthians e Palmeiras, um lutando pelo título, outro contra o rebaixamento, mas que vale muito para os dois lados. O favoritismo é dos caras, porque os caras estão lutando pelo título, né? E claramente são um time mais organizado, melhor, etc. Todo mundo sabe disso. Mas que eu citei anteriormente, tira as camisas pra gente olhar o favoritismo. Dentro do jogo é camisa. Tem camisa. Dentro do jogo vai ser Corinthians e Palmeiras. A hora que o árbitro apitar, não tem essa de estatística. Não tem essa de favoritismo. Ninguém é favorito, tá 0-0. Né? O Palmeiras tem o favoritismo, tem o time mais organizado, mas o Corinthians joga dentro de casa. E a torcida tá puta com a eliminação para Flamengo, para Racing principalmente, acho que foi a mais dolorida, né? Na minha opinião, pelo menos. Só que às 8 horas da noite dessa segunda-feira, a arena vai estar lotada. E com um clima hostil pro lado palmeirense. E tem que ser assim. E tem que ser assim. Esse jogo é muito importante para nós. Muito. Esquece tabela, esquece... É óbvio a questão da tabela, né? Que a gente tá um ponto da zona de rebaixamento. Só por isso o jogo já seria importante. Mas é contra o Palmeiras, é um rival direto. É um derby. Há tanto tempo que a gente não ganha dos caras, seria o momento ideal para ganhar. Quer contexto melhor? Há tanto tempo sem ganhar dos caras, o clássico mais importante dos últimos anos, pelo menos dos últimos 5 anos, né? Dentro de casa, com a arena cheia, o Corinthians precisando e muito resultado. Então é a hora perfeita para ganhar do Palmeiras, mas o Corinthians tem que entrar em campo e se mostrar capaz, né? Potencial tem? Claro que tem. Você tem o Roberto voando, você tem o Memphis Depay que está cada vez melhor. Você tem o Memphis Depay que está cada vez melhor. Você tem um Garro que não está jogando bem, mas é um cara que pode decidir numa bola. É um cara que decidiu numa bola contra o Palmeiras no Paulistão. Lembra daquela falta, né? Aos 50 e poucos do segundo tempo. Que a bola bate na trave e entra, aquele empate. Né? Então é um cara que tá mal, mas uma bola ele decide. Uma bola ele resolve, um escanteio, uma falta. Então, potencial o Corinthians tem e não tem hora melhor para ganhar do Palmeiras do que essa. Mas quero saber a sua opinião sobre a provável escalação do Corinthians, se você entraria com um time diferente, com nomes diferentes, sobre favoritismo, se você discorda, se você concorda comigo, e o seu palpite para Corinthians e Palmeiras, 8 horas da noite desta segunda-feira, Campeonato Brasileiro, 32ª rodada, o derby que mais vale dos últimos anos. Deixe aí nos comentários e também deixe um like nesse vídeo. Até o próximo.